Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas a partir de Washington DC, mas não nos estúdios da VOA, como já sabem. Continuamos em confinamento, portanto, fora dos estúdios, mas sempre a informar. Eu sou a Mayra de La Salette, hoje é 12 de outubro, hoje é dia de Cristóvão Colombo aqui nos Estados Unidos, é feriado, mas já lá vamos, mais à frente falaremos sobre isso. Como viram os nossos títulos, temos notícias de Angola. João Lourenço denuncia desvios de 24 mil milhões de dólares no mandato de José Eduardo dos Santos. Temos também notícias de Moçambique, vendaval mata em Manica. Em Cabo Verde, lei no Parlamento agrava penas em crimes sexuais. Aqui nos Estados Unidos, iniciou a audição da indicada para o Supremo Tribunal, para a juíza que deverá, pelo menos é este o objetivo, substituir a juíza Ruth Bader Ginsburg. Vamos também falar sobre números de Covid-19 na África lusófona e também em outras partes do mundo. Vamos então à primeira notícia que abre este nosso Washington Fora de Horas alternativo. Vamos falar de Angola. O Estado angolano perdeu quase 24 mil milhões de dólares em operações ilícitas durante a governação de José Eduardo dos Santos, disse ontem ao jornal Wall Street Journal o presidente João Lourenço. Em termos exatos, segundo o chefe de Estado, o prejuízo foi de 23.790 milhões de dólares e desse total 13.520 milhões foram retirados através de contratos fraudulentos com a Sonangol, 5.090 milhões das companhias de diamantes Sodiam e Endiama e os restantes 5.190 milhões de outros setores e companhias públicas. Estas são declarações de João Lourenço ao jornal Wall Street Journal. Na entrevista, o presidente angolano revelou que o Estado já recuperou 4.900 milhões de dólares em numerários e bens, sendo 2.710 milhões em dinheiro vivo e 2.190 milhões em propriedades, fábricas, terminais portuários, estações de televisão e rádio em Angola, Portugal e Brasil. Lourenço acrescentou que o Estado angolano, através do Serviço Nacional de Recuperações de Ativos, pediu também às autoridades da Suíça, Holanda, Portugal, Luxemburgo, Chipre, Mónaco e Reino Unido o confisco e ou congelamento de 5.430 milhões de dólares em bens e dinheiro. A lista tende a expandir-se, acrescentou o presidente angolano, que revelou que a Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, para além de avaliar as leis, regras e regulamentações de Angola contra a lavagem de fundos, participa num programa de educação e treino dos funcionários angolanos. Portanto, se quiserem mais detalhes sobre este tema, www.voaportugues.com. É a notícia sobre a entrevista que o presidente João Lourenço deu ao Wall Street Journal, em que denuncia desvios de 24 mil milhões de dólares no mandato de José Eduardo dos Santos. Eu, antes de continuar, vou já aqui a dar um bom dia, boa tarde, talvez boa noite, mas até agora, pelo que eu percebo, é mais boas tardes. Temos o José Luís Veras, que está em Paris. Temos o Mamadi Iqbal Daoud em Climane, temos Fátima Basílio, está em Moçambique e diz feliz dia do professor. Eu não sabia que hoje era dia do professor em Moçambique, pelo que desejo a todos os professores moçambicanos um dia muito feliz e eu sei que as aulas já recomeçaram em presença, portanto deve estar a ser um desafio neste tempo de pandemia da Covid-19. Feliciano Francisco está a partir de Gaza. Muito obrigada, Feliciano, por se juntar a nós. Eli Tanguê está a partir de Maputo. Feliz dia dos professores, diz o Eli Tanguê também. Se quiserem mandar uma mensagem especial a um professor que marcou a vossa vida aí em Moçambique, por favor, avancem. Eu vou ler o comentário. O José António está na África do Sul, é moçambicano, e o Nilton
Gomes está no Brasil. Portanto, no Brasil ainda é bom dia. Bom dia, Newton Gomes também. E eu vou aproveitar e ver aqui se partilho este nosso Washington Fora de Horas para que mais gente possa ver e agradeço a quem fizer o mesmo. Vamos lá ver se eu já recebi a notificação, porque, como diz o ditado, em casa de ferreiro, espeto de pau, eu ainda não tenho aqui a minha notificação a dizer que já estamos online. No entanto, há aqui muita gente ligada, portanto, é porque estamos online, sim senhora. Temos o Domingos Fediace Julai e ele diz: boa tarde, voa de Maputo num dia fresco, céu parcialmente nublado, mas sol a trazer vitamina D. De referir que a chuva caiu no fim de semana passado, causou óbito e danos materiais na zona centro do país. Já vamos falar sobre isso, sim. E ele diz ainda a todos os internautas, sobretudo aos fiéis da VOA, uma semana maravilhosa. É verdade, bom dia, bom início de semana, uma semana com muita energia, porque é segunda-feira e segunda-feira precisamos sempre assim de uma vibe positiva, não é? Para termos uma semana boa. O Domingos dizia que o céu está nublado, o dia está fresco, mas que há sol. Aqui na região de Washington, D.C., o céu está nublado, as nuvens choram e o sol, eu tenho dúvidas que hoje aparecerá para nós, está a chover desde ontem. Mas uma chuvinha assim miudinha, vamos dizer assim, uma chuva tímida, não o tipo de chuva que caiu no centro do país durante o fim de semana em Moçambique. Vamos ainda continuar a falar de Angola. O Gabinete de Estudos Económicos do Banco Fomento Angola estima que a economia angolana vai ter uma recessão superior a 5% e salienta que sem o apoio dos bancos multilaterais o país entraria inevitavelmente em default. As nossas próprias estimativas são mais pessimistas do que as do FMI, apontando para uma quebra possivelmente superior a 5% dos setores petrolífero e não petrolífero. Lê-se na nota informativa sobre a terceira revisão do Fundo Monetário Internacional ao Programa de Assistência Financeira a Angola. O BFA acrescenta que o impacto económico seria bem mais gravoso não fora o apoio das multilaterais e o rescalonamento das amortizações. Para o BFA, a quebra de 6,8% na economia petrolífera e de 2,8% na economia não petrolífera poderá ser bastante mais acentuada, tendo em conta outros indicadores alternativos. O FMI antevê uma recessão de 4% este ano, de acordo com a análise feita em setembro à economia angolana. Portanto, não são boas notícias para a economia de Angola. Ainda em Angola, cerca de 20 trabalhadores da morgue municipal do Quilamba-Quiaxi, em Luanda, na capital, reclamam falta de pagamentos de qualquer remuneração há 12 anos. Eles dizem que já recorreram a vários organismos do Estado, mas como o Ministério da Administração e do Território, o Ministério da Saúde, o Governo de Luanda, mas sem solução. Em conversa com a VOA, dizem-se agastados e agora decidiram apelar ao Presidente da República. Entretanto, a nova governadora da província de Luanda visitou os trabalhadores da morgue do Quilamba-Quiaxi em agosto e reavivou a esperança dos funcionários com a promessa de encontrar uma solução, mas desde então o silêncio tem sido total. Nós vamos ter uma reportagem alargada na nossa emissão a partir das 18 horas de Angola, portanto, ligue-se a nós, quer no nosso website, www.voaportugues.com, a emissão da rádio vai estar em direto às 18 horas de Angola, ou então, se conseguir ligar-se à rádio pelas ondas curtas, também servirá. Mas eu tenho quase a certeza que muitos que estão aqui ligados a nós vão ligar-se ao nosso website. Portanto, às 18 horas de Angola, 19 horas de Moçambique, já sabem, nós estamos em direto a partir dessa hora. Em Moçambique, o governo vai instalar 3 entrepostos em 2021 para a certificação de diamantes, pedras preciosas e gemas produzidos no país,
visando a circulação legal destes produtos no mercado internacional. O secretário executivo da Unidade de Gestão do Processo de Kimberley, Metais Preciosos e Gemas do Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, Castro Elias, disse aos jornalistas que a introdução dos 3 entrepostos faz parte das ações que o executivo moçambicano deve desenvolver para aderir ao processo de certificação de Kimberley. Este processo é um mecanismo internacional que apenas permite a venda no circuito legal de diamantes e pedras preciosas que tenham sido extraídos legalmente mediante certificação para impedir a venda dos chamados diamantes de sangue, produzidos em zonas de guerra e destinados a alimentar conflitos. Os entrepostos vão funcionar como uma janela única, porque estarão presentes nessas estruturas todos os serviços necessários para a certificação. Portanto, um caminho aqui para as joias de Moçambique chegarem ao mercado internacional de forma legal. Antes de continuarmos com Moçambique, eu sei que há aqui mais gente a comentar. Diniz Rafaela está a partir da Zambésia, no Guruê. Temos também o Léo, bom início de semana a todos. Temos Eduardo Pinto, boa tarde. Obrigada, Eduardo, gosta da minha voz, muito obrigada. Eu confesso que eu não consigo ouvir a minha voz, mas isso são outras coisas. Bernardino Cruz está em Angola, Arsénio Caetano está em Moçambique, força aqui e força aí também, Arsénio Caetano. José Ventura, Forte da Casa, o José Ventura é do Forte da Casa, em direto com a avô, saudações para todos os moçambicanos. Porquê que eu disse isto? Porque quando eu consigo identificar um lugar, fico logo toda satisfeita. Portanto, o Forte da Casa é perto de uma zona onde eu estudei, portanto, naturalmente eu sinto logo aqui a ligação. José Luís Veras, Angola está no índice de entre os países mais corruptos do mundo. Nada irá mudar enquanto todos os corruptos que compõem o MPLA continuarem a dirigir o país. O MPLA deveria renovar-se enviando para a reforma toda a classe política atual. Estas são palavras e sugestões do José Luís Vera. Obrigada a todos que estão a comentar no nosso programa e a todos os que estão a juntar a nós e a todos que estão a partilhar aqui o nosso programa para que mais pessoas possam assistir e possam também participar. Continuamos com Moçambique. A passagem do vendaval na província moçambicana de Manica provocou a morte de 5 pessoas no sábado, dia 10, quando as vítimas foram surpreendidas por ventos fortes e chuva de granizo que destruíram habitações e infraestruturas públicas. Uma idosa e a sua neta foram atingidas por uma parede do muro de vedação de uma pista de motocross no subúrbio de Chimoio, a capital de Manica. Uma terceira vítima, uma mulher adulta que tinha sido socorrida com ferimentos graves no desabamento do mesmo muro, veio a morrer no início da tarde do domingo, dia 11, no Hospital Provincial de Chimoio. Igualmente, uma criança morreu depois de ser atingida por uma parede da residência onde se encontrava a dormir na zona de Amatongas, no distrito de Gondola. Já uma outra mulher foi atingida por um raio quando se encontrava a lavrar na sua quinta, num subúrbio de Chimoio, durante a passagem do temporal. Nós continuamos a reportar sobre este temporal que atingiu o centro de Moçambique, e se quiser ler mais detalhes sobre esta reportagem também, vá a www.voaportugues.com/Moçambique. E eu vou continuar aqui a ler mais algumas mensagens. O Odair Bom Jesus está em Luxemburgo, a Calembela Albertina está em Angola, força aqui, força aí também para Calembela. Jocas Simão Camata, a verdade na voa, gosto desta plataforma, Angola Quase Sul, Kwanza Sul. Peço desculpa, é que eu disse logo gosto muito e estava a colocar palavras no texto de Jocas Simão que ele não escreveu, portanto peço desculpa. O Joca está no Kwanza Sul, eu espero que esteja tudo bem aí no Kwanza Sul, esteja um bom tempo para uma praia mais tarde, talvez um pôr do sol na praia do Kwanza Sul, ali no Sumbe, deve ser
uma coisa bonita de se ver. Vamos continuar então com as nossas notícias. Vamos até Cabo Verde. O Parlamento cabo-verdiano começa a discutir nesta semana um anteprojeto de lei do governo que aumenta as penas em crimes de abuso sexual que podem chegar aos 14 anos de prisão. No preâmbulo da proposta é reconhecido que este tipo de crime tem vindo a aumentar na sociedade cabo-verdiana e que, não sendo o único e típico meio, a violência e abuso sexual contra crianças tem acontecido no ambiente familiar, repetidamente e ocultada ou por vizinhos. A lei estabelece o limite de 16 anos como a fronteira entre a infância e a adolescência, qualificando de natureza pública os crimes sexuais que, ao tempo do seu cometimento, a vítima tiver a idade até 16 anos e de semipúblico para vítimas com 16 a 18 anos. Os crimes de abuso sexual contra crianças de até 16 anos com penas de 5 a 9 anos de cadeia, que podem ser agravadas em 1 ano. Ainda, de agressão sexual contra criança de até 16 anos, punido com a pena de prisão de 7 a 12 anos, ou de agressão sexual com penetração, punida com 8 a 14 anos de cadeia. Portanto, Cabo Verde está aqui a tentar alterar a lei e a carregar mais nas penas de prisão para agressores sexuais. Temos mais gente. Temos Pio Sakang Chingango, a partir de Cabinda, é um prazer. Saidal Metil, a partir de Quelimane. Muito obrigada aqui à malta de Quelimane, que não nos falha, e a todos os outros também. Eu cito Quelimane porque é sempre aquele lugar que, fora da capital, está sempre presente no Washington fora de horas, mas como é natural, nós queremos mais gente de todo o lado. Vamos falar agora aqui dos Estados Unidos. Como devem saber, se acompanham a nossa página, a política nos Estados Unidos aqui está animada e depois da morte da juíza do Supremo Tribunal, Ruth Bader Ginsburg, tem sido cada vez mais interessante de acompanhar, porque republicanos querem colocar uma nova juíza já e democratas querem esperar até depois das eleições de dia 3 de novembro. Portanto, vamos então a este tema. A juíza indicada pelo presidente americano para o Supremo Tribunal, Amy Coney Barrett, vai dizer aos senadores na audiência da sua confirmação, que já começou há cerca de 30 minutos, 40 minutos, ela vai dizer que os tribunais não devem tentar fazer políticas. Essa tarefa deve ficar a cargo do presidente e do Congresso. No que é tradicionalmente conhecido nas audiências no Congresso como discurso inaugural, um pequeno resumo divulgado indica que Barrett vai apresentar uma interpretação estrita do papel do Supremo Tribunal ao afirmar que, e eu cito, ele não foi projetado para resolver todos os problemas ou corrigir todos os erros da nossa vida pública. Fim de citação. A juíza conservadora diz, e cito, as decisões políticas e os julgamentos de valor do governo devem ser feitos pelos poderes políticos eleitos e responsáveis perante o povo. O público não deve esperar que os tribunais o façam e os tribunais não devem tentar. Creio que os americanos de todas as origens merecem um Supremo Tribunal independente que interprete a nossa Constituição e leis tais como estão escritas. Fim de citação. O Senado, controlado pelos republicanos, tem sido pressionado pelo presidente e setores mais conservadores do partido para confirmar rapidamente a nova juíza no lugar da falecida Ruth Bader Ginsburg, passando o Supremo Tribunal a ter 6 juízes conservadores contra 3 liberais. Os democratas, naturalmente, opõem-se à nomeação de Barrett por considerarem que deve ser o presidente eleito a 3 de novembro a indicar a nova ou novo juiz, mas também por temer que a juíza Amy Coney Barrett ajude a acabar com a lei do seguro de saúde, conhecida por Obamacare, que Donald Trump quer revogar. Aliás, foi um dos slogans de Donald Trump em 2016, foi
revogar o Obamacare. Antes de continuarmos, e vamos continuar a falar de saúde, vamos falar de Covid-19, vamos ver quem é que se ligou a nós recentemente. Então, temos o Maninho Victor, temos o Amaro Júnior de Nelson. O Maninho Victor diz: americanos são bem loucos. Bom, não somos todos. Temos então o Amaro Júnior de Nelson, que está ligado a partir de Luanda e diz que gosta muito do nosso trabalho e que parar é morrer, portanto deseja-nos força. É verdade, é um velho ditado, não é? Parar é morrer. Hoje é segunda-feira, início de semana, portanto aqui a distribuir energias positivas para uma semana cheia de força e de coragem para chegarmos na sexta-feira ainda assim animados para o fim de semana. Portanto, começar a segunda-feira a pensar numa sexta-feira animada para o fim de semana é uma boa maneira de começar a semana, não é? É uma maneira de mantermos as energias no topo. Vamos então agora falar de outras notícias relacionadas com saúde sobre Covid-19. As autoridades de São Tomé e Príncipe registaram no sábado e domingo mais 6 casos positivos de Covid-19 entre os passageiros que regressaram de Luanda na quarta-feira num voo humanitário. O ministro da Saúde são tomense, Edgar Neves, anunciou que esses 6 cidadãos infectados somam-se aos outros 7 que regressaram ao país, já com testes de Covid-19 positivos, prefazendo um total de 13 passageiros infectados com o novo coronavírus que regressaram de Luanda num voo humanitário na semana passada. A este número soma-se mais um caso novo registrado na sexta-feira, aumentando as infecções acumuladas para 928. Moçambique ultrapassou ontem os 10 mil casos acumulados, com mais 157, teve mais 157 ontem, e no total tem 10.001 infecções. O país também registrou mais um morto, aumentando para 71 as vítimas mortais. Enquanto Moçambique é o país lusófono em África com mais casos, Angola tem mais mortes, 218 mortes, isto até sábado, e 6 mortes foram reveladas nesse sábado. O Ministério da Saúde também anunciou nesse mesmo dia um novo recorde de 215 infecções por Covid-19, passando por um total de 6.246 casos em Angola. Cabo Verde, em plena campanha eleitoral autárquica, registrou no sábado, de sábado para domingo, um recorde de 159 novos infectados, o que eleva o acumulado a 7.072 casos. Houve também mais um óbito, no total o arquipélago tem 75 vítimas mortais até agora. A Guiné-Bissau deverá atualizar os seus números hoje. A Organização Mundial de Saúde apelou os governos para que não recorram ao confinamento como principal medida para controlar a propagação do novo coronavírus. Em entrevista ao jornal The Spectator, peço desculpa, David Nabarro, o consultor do gabinete do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, disse que, e eu cito, na Organização Mundial de Saúde não aconselhamos os confinamentos como medida primária do controlo deste vírus. Fim de citação. O enviado especial do gabinete do diretor-geral da OMS para o combate à pandemia do novo coronavírus acrescentou que confinamentos têm uma consequência que nunca deve ser subestimada. Tornam as pessoas pobres muito mais pobres. Estas declarações alinham com o indicado na semana passada pelo diretor executivo da OMS, Michael Ryan, que afirmou que o encerramento do país é uma situação a evitar porque tem consequências negativas nas populações. Nabarro indicou que os 2 grandes efeitos dos confinamentos são o impacto económico em pequenos países que dependem do turismo e níveis de pobreza maiores. Portanto, a OMS não aconselha o confinamento devido aos níveis de pobreza que tendem a aumentar devido a isso. Nós vamos continuar a acompanhar as notícias ou os relatórios que a OMS publicar. Nós temos uma página especial sobre o coronavírus no nosso website, portanto vá a www.voaportugues.com e mantenha-se informado ou informada sobre todas as notícias.
Quem é que entrou recentemente aqui? Luxa Livramento da Graça diz boa tarde. O Sene Selemana, boa tarde. Voz da América, estou a acompanhar a partir de Nampula, na Cala Porto, em Moçambique. O Anela Bala quer publicar a sua música de Kizomba. Muito bem, o Anela. Vamos fazer o seguinte. Eu vou por aqui a passar o WhatsApp da VOA, para onde poderá enviar uma mensagem e a partir daí outra mensagem será trocada consigo ou outros internautas que queiram comunicar-se com a VOA e assim será mais fácil certamente fazer chegar aqui a sua música ou qualquer outro projeto. André Miguel Francisco está ligado a partir de Lisboa, muito obrigada por se ligar a nós também, André. Vamos então continuar aqui com as nossas notícias. Na Arménia, o conflito entre a Arménia e o Azerbaijão continua. As forças separatistas arménias de Nagorno-Karabakh e do exército do Azerbaijão entraram em confrontos hoje pela manhã, violando mais uma vez o acordo de cessar-fogo humanitário, supostamente em vigor desde sábado. Em Stepanakert, a capital separatista, um jornalista da agência de notícias AFP ouviu hoje pela manhã o som da artilharia proveniente do sudoeste da autoproclamada República. Outros repórteres da mesma agência no Azerbaijão ouviram também a artilharia no distrito de Terter, localizado no nordeste de Karabakh. As duas partes voltaram a acusar-se mutuamente dos ataques e da quebra do cessar-fogo, reivindicando ainda a vitória no campo de batalha. A Arménia e o Azerbaijão acordaram um cessar-fogo humanitário na noite de sexta-feira, que entrou em vigor no sábado, para encerrar quase 2 semanas de combates em torno do enclave separatista de Nagorno-Karabakh. Contudo, como eu disse no início desta notícia, não é? Infelizmente, este acordo foi violado e as forças dos dois lados voltaram a combater. Vamos falar de prémios. O Prémio Nobel da Economia foi atribuído aos americanos Paul R. Milgram e Robert B. Wilson, ambos da Universidade de Stanford, pelos seus trabalhos na melhoria da teoria e invenções de novos formatos de leilões. Os vencedores deste ano estudaram como funcionam os leilões. Eles também usaram as suas intuições, aliás, para criar um novo leilão e formatos para bens e serviços que são difíceis de vender de uma forma tradicional, como frequências de rádio. E aqui os nossos internautas, com certeza, fãs da rádio, devem interessar-se por isto. Portanto, estes dois economistas inventaram formas de vender em leilões coisas tão difíceis como frequências de rádio. E isto é uma nota da Real Academia do Prémio Nobel. E a nota acrescenta ainda que as descobertas beneficiaram vendedores, compradores e contribuintes de todo o mundo. Uma das descobertas de Milgram e Wilson é que a oferta feita de forma racional tende a ser abaixo da melhor estimativa sobre o valor comum por causa da preocupação com a chamada maldição do vencedor, ou seja, pagar em excesso e por isso ter prejuízo. Como sabem, nos leilões é quem dá mais que ganha, não é? Que leva o produto. E às vezes quem dá mais quer tanto aquele produto que acaba por pagar a mais pelo produto. Eles também criaram um conceito de venda de licenças de frequência de telecomunicações nos Estados Unidos e trabalharam nos mecanismos de identificação das pistas de pouso em aeroportos. Com o anúncio do Prémio da Economia, são conhecidos todos os galardoados com o Nobel de 2020, cuja entrega será feita pela primeira vez na história de forma virtual no dia 10 de dezembro, aniversário da morte de Alfred Nobel. A exceção será a entrega do Nobel da Paz, que vai acontecer numa cerimónia fechada. Portanto, os vencedores do Prémio Nobel são Física, Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez, foram os Nobel da Física deste ano. Na Química, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna. Na Medicina, Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice.
Na literatura, Louise Gluck. Na paz, o Programa Alimentar Mundial da ONU, o PAM. Na economia, Paul R. Milgram e Robert B. Wilson. Portanto, estes foram os prémios Nobel de 2020. Vamos ver quem está aqui. Temos o Mubarak Xavier, que está no distrito de Inhassoro, em Moçambique. Temos o André Miguel Francisco, que diz: façam uma visita ao meu município do Quimbela, na província do Uíge, e às suas comunas, por favor, para vermos as imagens como estão aí as populações. André, município de Quimbela, na província do Uíge, eu vou tentar manter aqui na minha memória e ver como é que se pode fazer essa visita ao município de Quimbela. Não prometo nada, não prometemos nada, mas a sugestão é muito bem-vinda, pelo que agradeço. Vamos agora falar dos trending, estamos quase a terminar exatamente, já passei aqui um bocadinho o tempo, portanto, convido a ler nas notícias da Voz da América, os artigos que estão a chamar mais atenção do público são sobre Angola. Os generais Copelipa e Dino prometem devolver as suas fortunas, portanto, www.voaportugues.com/Angola vai encontrar esta notícia. Sobre Cabo Delgado, a agenda africana da semana que passou tem esta entrevista muito interessante com analistas que defendem que os caminhos futuros de Cabo Delgado passam por um plano Marshall. Portanto, www.voaportugues.com/Moçambique. Não podemos pôr o C de cedilha, é Moçambique. No Twitter, hoje é dia de Cristóvão Colombo, aqui nos Estados Unidos, pelo que é feriado, e o dia de hoje é um tópico trending, porque se por um lado é um dia que tem como objetivo celebrar os feitos de Cristóvão Colombo, por outro, Cristóvão Colombo tem um legado controverso, pelo que muita gente celebra, em vez disso, os povos indígenas neste dia. Colombo é lembrado como um explorador ousado e pioneiro que transformou o Novo Mundo, mas as suas ações também desencadearam mudanças que acabariam por devastar as populações nativas que ele e os seus companheiros exploradores encontraram. Portanto, quando Cristóvão Colombo encontrou as Américas, também dizimou a população, pelo que hoje muita gente celebra os povos indígenas em vez de Cristóvão Colombo. No Facebook e no Instagram é impossível fugir ao tópico mais popular nos Estados Unidos nesta segunda-feira, e é aqui este campeonato, esta vitória dos Lakers frente aos Miami Heat, e este é o trending do dia, naturalmente. Os Lakers voltaram a ser campeões. Este é o 17º título da equipa de Los Angeles, que este ano perdeu um dos seus heróis, Kobe Bryant, que morreu no início do ano em consequência da queda do helicóptero onde ele, a filha e amigos seguiam. Os Lakers têm 17 títulos e LeBron James soma 4. LeBron James foi também considerado o jogador mais valioso das finais da NBA, o famoso título de MVP. Aqui o LeBron James em grande. E este foi o nosso Washington Fora de Horas. Acabamos assim com esta vitória dos Lakers, celebrar os Lakers e o basquetebol. Eu agradeço muito a companhia. Entrou o Fernando Tondolo de Lixinga, em Moçambique. Boa tarde ao Fernando. Uma boa continuação, uma semana cheia de boas energias e muitas conquistas onde quer que esteja. Eu sou Mayra de La Salete. Este foi o Washington Fora de Horas de dia 12 de outubro. Amanhã mais com outro colega e assim sucessivamente até sexta-feira. Continuação de uma boa semana.